Enfim, companheiras e companheiros, eu quero aqui mais uma vez dizer que muito me honra a missão que me foi confiada pela bancada do PDT na Câmara dos Deputados e pela Executiva Nacional, de liderar o nosso partido na Câmara num momento extremamente difícil para o nosso país. Num momento onde nós temos que conviver entre talvez o antagonismo de sermos da base, mas sermos da base sem ser subserviente. Sermos da base e termos a coragem de assinar uma CPI da Petrobras. A grande maioria assinou, se não a totalidade, porque não foi encontrado. A partir da minha pessoa como líder, e até hoje pago um preço caro por isso. Porque é incompreensível uma falta de articulação, às vezes que vê, a CPI era inevitável. Evidentemente que serve de pirotecnia para a oposição, serve. Mas só que a sociedade cobra uma investigação profunda, que é verdade, a Polícia Federal e o Ministério Público já estão fazendo, mas também cabe ao Parlamento complementar essas investigações. E nós do PDT, desde o ano passado, já sinalizávamos com isso, e hoje mesmo, uma reunião que teve dos líderes da base, o pessoal disse, se eu fosse uma pessoa que não é do PT, nem de uma pessoa que nem de partido da base é, mas é vice-líder do governo. Se eu fosse a presidenta, exonerava o ministro Manuel Dias na mesma hora. Eu disse, não seja por isso, meu amigo, que nós não estamos no governo, não é por cargo, não. É muito mais ônus do que bônus. Nós estamos lá porque nós acreditamos claramente que o ministro Manuel Dias representa no PDT na sua totalidade, assim como o presidente Lupe, quando foi ministro, fez. Então nós temos a clareza que nós temos uma missão. Mas a partir do momento que essa missão não é respeitada, aí é como o Lupe disse, nós talvez tenhamos que evitar levar o nosso navio, esse navio que é extremamente sólido, para um desastre. Mas isso não é o momento ainda. Nós estamos divergindo por dentro. Eu estou colocando com muita clareza, com muita transparência, para o líder do governo, para os líderes da base, e aí nós nos diferenciamos. Entre uma grande diferença entre aqueles que dizem amém, quando são satisfeitos na sua gana por cargos e por recursos de emendas, e existe uma diferença da gente, que não estamos aí para cargo não, mas estamos aí para as nossas causas. Estamos aí para dizer que não aceitamos esse modelo econômico que o senhor Joaquim Levy está colocando à frente do Brasil. O modelo do financismo, o modelo que privilegia instituições a qual ele é originário, que é o Bradesco. E hoje eu estava discutindo, a professora Maria José estava dizendo, tivemos uma luta anteontem, e eu ocupei o tempo de liderança, para dizer que aposentado no Brasil merece respeito e há muito não o tem. Desde a época do fator previdenciário e agora, ao não transferir os mecanismos de elevação do salário mínimo, de valorização do salário mínimo para os aposentados. E esses mecanismos foram originários da época do Lula, sendo tocados com muita galhardia pelo Lupe, e agora a presidenta Dilma tocou. E nós tínhamos um relatório que foi a voto no plenário. O relatório dizia, vamos tornar permanente essas regras de valorização do salário mínimo, que prevê a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB de 2 anos anteriores, e vamos levar isso para todos os aposentados. Porque daqui a 10 ou 12 anos, todos os aposentados do Brasil, se continuar desse jeito, vão estar ganhando um salário mínimo. Aqueles que contribuíram com 10 salários mínimos, hoje, no máximo, recebem perto de 6. Nós temos que dar um baixo nisso tudo. Aí vem de lá. Mas espera aí. Sabe quanto vai representar os cofres da União? Cada ponto percentual de aumento no salário na remuneração dos aposentados? 2,4 bilhões de reais. E eu vou daqui para lá. E vocês sabem quanto custa cada meio ponto percentual de aumento da taxa Selic na remuneração da dívida pública? 2,02 bilhões de reais. Para quem? Para os banqueiros, para o sistema financeiro, para esse mecanismo financista que infelizmente está à frente da equipe econômica. Então, aonde tiver esse privilégio, o Paulo Rubem fez um documento que para mim representa absolutamente a síntese do nosso pensamento enquanto política econômica do país. De necessidade de nós apresentarmos propostas, de necessidade de nós buscarmos sim garantir a governabilidade do país, mas sem tirar de quem está na pirâmide, na parte de baixo. Vamos taxar as grandes fortunas, vamos taxar o patrimônio improdutivo, mas vamos valorizar o trabalho, o trabalhador, vamos valorizar o microempresário, o capital produtivo do nosso país. Vamos fazer essa grande concertação, porque a gente começa a se diferenciar
daqueles que estão no poder. E, aliás, existem partidos que a gente realmente não sabe quem ganha a eleição, mas a gente já sabe vários partidos que vão estar na base do futuro governo, independente, seja PT, PSDB ou outro lá. Agora, tem o PDT, que ajudou desde 2006, depois que lançamos o senador Cristóvão à presidência, mas ajudamos o presidente Lula a ser eleito no segundo turno. Nós estamos lá e hoje fomos cobrados. Peraí, mas quem está ocupando o ministério não pode ser contra o governo. Deixa eu só abrir um parêntese para vocês que não sabem, dizendo lá na reunião de líderes, que desde o segundo turno de 2006, que o presidente Lupe encaminhou em nome da Executiva Nacional do Partido, em nome do PDT, um documento que dizia: se mexerem com direitos dos trabalhadores e direitos previdenciários, nós estaremos do lado de lá da trincheira. E é isso que nós estamos fazendo, sendo coerentes com a nossa história. Companheiras e companheiros, essa bancada do PDT na Câmara dos Deputados e no Senado da República tem uma grande missão: de confiar a responsabilidade que os companheiros de todo o Brasil nos delegaram. É no Legislativo que nós vamos discutir as grandes mudanças, e no Executivo, e ao Executivo, evidentemente, caberá executá-las. Nós temos a plena convicção de que manifestações como que vai acontecer dia 15 de março são indispensáveis para aprimorar o processo político, mas não podem ser usurpadas por partidos que nunca souberam o que era ir às ruas, nunca souberam o que era levantar uma bandeira. Eram partidos que sempre trabalharam essas causas que hoje eles combatem. Essas causas de busca do superávit primário, essas causas de elevar a taxa de juros para conter a inflação. Estava falando ontem no encontro dos assessores do PDT. Ora, elevar a taxa de juros para estimular a poupança das famílias e reduzir o consumo, quem é que pode poupar hoje no Brasil, minha gente? A não ser esses mega investidores, boa parte deles que vai ser preso aí, que agora mesmo um gerente da Petrobras devolver 200 milhões de reais, são cifras inimagináveis na vida da gente, ainda não aplicava nem no Brasil, era no exterior, né? Então, é algo que a gente tem que estar pronto para ocupar essas trincheiras. E nós do PDT estaremos sempre atentos, estaremos sempre buscando divergir por dentro com o governo atual. Presidenta Dilma teve uma reunião conosco na semana passada, com os líderes da base, e ela se mostrou aberta ao diálogo. A presidenta Dilma é originária do PDT, e muitos do partido dela não a engolem por isso. Mas a gente ainda tem expectativa, sim, de que ela retome o caminho do trabalhismo, que retome o caminho daqueles que verdadeiramente querem um Brasil do povo brasileiro, como o nosso sempre líder Brizola dizia. E é isso que nós vamos nos entrincheirar. É isso que nós 20, que fazemos parte, esqueci de citar aqui o deputado Delclides, que a gente tinha visto, o deputado Marcelo Matos, que chegou agora. Enfim, toda a nossa bancada, dos 20 deputados e os 6 senadores, temos essa missão de cerrarmos o punho e irmos à luta, de combatermos esse financismo, de combatermos esses mecanismos neoliberais ortodoxos que já não deram certo no governo do Fernando Henrique e que, infelizmente, esse segundo mandato da presidenta Dilma está trazendo à tona novamente. Nós do PDT vamos denunciar e vamos propor. Não adianta dizer sou contra, mas não tenho o que propor contra isso. Nós precisamos apresentar propostas e assim o faremos. Estaremos brigando, sim, pela luta que sempre nos caracterizou, em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa da educação, como único instrumento capaz de reduzir a desigualdade social no nosso país. Como instrumento único, como bem diz o senador Cristóvão Buarque, de construção do Brasil de igualdade de oportunidades, onde a criança não seja separada, e eu sempre uso essa frase, pelo CEP ou pelo CPF. Que ela não seja apartada no berço, se nasceu numa região mais pobre ou numa região mais rica, de um filho, de uma pessoa do topo da pirâmide ou da base da pirâmide. Que todas as nossas crianças sejam iguais no berço, iguais para que a vida lhes dê a oportunidade que ela quer trilhar. Era esse o sonho do Brizola, do Darcy Ribeiro e de todos que constroem, como a gente hoje em dia, como todos nós que amamos esse partido e que brigamos aqui dentro. É verdade, na bancada nós brigamos. Mas quando mexer com a gente lá fora, é mexer com todo mundo.
que nunca mais façamos o que já fizemos uma vez. Brigávamos aqui e a imprensa lá fora, doida para ver o circo pegar fogo e fazer o PDT se acabar, divulgava as divergências que tínhamos, inclusive pequenas, mas que eles davam uma dimensão inestimável, justamente para querer falir o trabalhismo, como fizeram quando Brizola voltou do exílio. Isso eles não conseguirão fazer. Nós estaremos juntos na luta. E isso cabe a cada um de vocês, que quero aqui, inclusive, fazer uma saudação. E me permitam a saudação a todos os companheiros pedetistas, a grande referência que eu tenho no PDT, que é o senador Flávio Torres, presidente de honra do PDT do Ceará, e que há 30 e poucos anos a gente convive junto. Meus amigos, vamos à luta. O PDT é grande e será cada vez maior, porque é o caminho do povo brasileiro, como bem disse tantos que me antecederam. Um grande abraço. Obrigado, companheiro André Figueiredo.